Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um livro que saiu lá nos Estados Unidos que revela que o Trump teria tido contato com o Putin depois das eleições e contatos secretos e várias conversas e coisa e tal, e que isso mostraria que o Trump é o candidato do Putin, que se ele ganhar ele vai abandonar a Ucrânia e coisa e tal. E bom, eu vou falar para vocês, eu não acredito nisso não, tá? Vou expor minhas posições aqui, eu não sei, pode ser que realmente não seja uma boa para a Ucrânia o Trump ganhar, mas eu não acredito que ele consiga mudar a posição do governo americano com relação à Ucrânia, muito menos que o Putin esteja ajudando o Trump a se eleger, né? Até porque desde 2016 o pessoal democrata coloca essa lorota de interferência russa e coisa e tal, e a verdade é que a guerra da Ucrânia foi o caso clássico que se provou que o poder russo de interferir em alguma coisa é mínimo no final das contas, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Viro Escravo do Peter por cinquentinha, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, aqui tem um vídeo do Marcelo lá do Hoje no Mundo Militar falando sobre esse contato secreto entre Putin e Trump durante a invasão da Ucrânia, né, que teriam vários diálogos e coisa e tal, né? É muito bom o vídeo do Marcelo, recomendo que vocês vejam, mas o ponto de vista dele é claramente contra o Trump. Eu vou dar um ponto de vista diferente aqui, né? Para início de conversa, o que aconteceu? O jornalista Bob Woodward, que é um esquerdista lá nos Estados Unidos, lançou esse livro, né, trazendo essas questões sobre as ligações do Putin com o Trump. O livro se chama Guerra, ou War, né, que é justamente falando sobre essas conversas e coisa e tal, essa ligação do Trump com o Putin. E esse negócio, eu sinceramente acho que, inclusive do ponto de vista de estratégia eleitoral dos democratas, se é isso que eles vão fazer agora, se essa é a surpresa de outubro, né? Porque vocês sabem, lá nos Estados Unidos tem essa ideia da surpresa de outubro, né? A eleição lá acontece em novembro. Então, em outubro sempre tem uma surpresa, tem uma coisa nova que muda aí o panorama eleitoral e coisa e tal. Em 2020 foi o caso do laptop do Hunter Biden, né? Vocês lembram disso, né? A imprensa fez tudo para abafar o caso do laptop do Hunter Biden. Muita gente falou que se soubesse do assunto teria votado diferente, coisa e tal, mas enfim, isso é águas passadas, né? Então sempre tem essa surpresa de outubro, né? E se isso daqui é a surpresa de outubro dos democratas, eu vou te falar um negócio, não é uma surpresa muito forte, não. Bom, o que tem aqui, né? A primeira coisa é que um ajudante do Trump, que não se identificou, ele não tem nome, ninguém sabe quem é essa pessoa, teria dito que o Trump conversou com o Putin 7 vezes depois de sair da presidência. Ou seja, depois que ele deixou a presidência, ele teria falado com o Putin 7 vezes. Várias outras fontes dizem que não conseguem confirmar esse relatório. Ou seja, o livro fala um monte de coisa com base no depoimento de um suposto ajudante do Trump que teria dito essas coisas, mas ninguém confirma isso. Então, assim, me parece uma coisa muito frágil. É lógico, para quem quer bater no Trump, para quem já não gosta do Trump, não precisa de nada, já vai bater no Trump de qualquer forma. Me parece muito frágil isso daqui, né? Aqui, ó. E ainda mais, semanas na frente da eleição, né, mais uma vez confrontados, os americanos são confrontados com questões vexaminosas sobre o envolvimento do Trump com o Putin, coisa e tal, né? Isso é outro aspecto, né? O fato de trazerem esse negócio à tona exatamente agora nas eleições me faz crer que isso é mais uma estratégia eleitoral do que qualquer outra coisa. Uma estratégia eleitoral muito ruim, porque a verdade é que isso daí é requentar acusações que já eram feitas lá atrás, né? O livro desse jornalista, o Bob Woodward, cita um ajudante desconhecido, sem nome, que não diz qual é o nome, e fala sobre essas conversas que teria tido, né? Enquanto outros jornalistas não foram capazes de confirmar esses contatos, né? A campanha em Washington está cheia de coisas, pessoas falando e coisa e tal. Ex-presidentes, volta e meia, falam com líderes globais, então não seria nada absurdo esse tipo de coisa. Mas enfim, o que pesa contra o Trump é que de fato ele tem falado algumas besteiras enormes sobre o caso da Ucrânia e da Rússia. Isso é verdade, o Trump fala coisas que eu não consigo explicar de outra forma que não seja
ou o cara é completamente burro, um idiota completo, ou dois, ele está sendo pago pelo Putin, né? Porque não tem outra explicação. Por que o Trump falaria que não, que vai resolver o problema rapidinho, que é uma questão que antes de tomar posse, ele já vai resolver o problema da Rússia, não sei o que lá? Não existe alternativa para isso, não existe possibilidade disso. A única chance que tem isso é se ele forçar uma derrota completa da Ucrânia. É a única alternativa que tem nesse caso. Ou seja, e o cara ficar falando que o Putin é um gênio e não sei o que lá, e encorajar a Rússia a fazer o que quiser que ela faça com a OTAN e coisa e tal, eu sinceramente não entendo isso, né? Eu entendo que, de certa forma, o Trump ele tem que fazer um contraponto ao Biden na campanha. Ele não pode, por exemplo, adotar a mesma posição do Biden em alguns assuntos, nesse assunto é um deles, mas existiriam diversas maneiras de resolver isso, até na posição, por exemplo, que foi dada pelo Mike Pompeo, né? O Mike Pompeo, que é um auxiliar do Trump, que é da equipe do Trump, falou que sim, vamos acabar rápido com a guerra da Ucrânia. Como? Dando 500 bilhões de dólares para a Ucrânia em armas. Acaba a guerra rapidinho. E isso realmente é verdade, a gente sabe disso, né? A capacidade militar americana é tão superior à russa que o Biden fica dando arma conta-gota para a Ucrânia com medo da Ucrânia avançar muito, conseguir destruir a Rússia muito rápido, né? Se der uma ajuda substancial para a Ucrânia, o Putin tem que sair, ele não tem o que fazer, ele não tem alternativa, né? Enfim, essa é a situação. Realmente eu acho que o Trump falou besteiras sobre a guerra na Ucrânia, mas não dá para descartar a possibilidade do cara ser só burro, né? E eu falo isso para vocês, existe essa possibilidade de que o Trump assumindo o governo, lá nos Estados Unidos, as questões institucionais são muito mais institucionais do que aqui no Brasil, por exemplo. Mesmo que ele queira mudar o posicionamento americano com relação à Ucrânia e à Rússia, ele não conseguiria fazer isso. De qualquer forma, a minha opinião sobre esse assunto é muito secundária, porque eu não voto nos Estados Unidos, embora eu tenha alguma audiência nos Estados Unidos, são poucas pessoas, então não creio que eu faça uma influência significativa por lá. Então, a minha opinião sobre quem vai ganhar e quem vai perder nos Estados Unidos é só a opinião mesmo de um brasileiro, não deve fazer nenhuma diferença, né? Bom, o livro traz alguns outros relatos também referentes ao Biden, a Harris e coisa e tal, mas é aquela ideia do jornalista de falar sobre todo mundo e coisa e tal. Mas o grosso é o Trump, o alvo é o Trump, né? E tá aqui ele falando que também, ele diz no livro que o Trump mandou secretamente testes de Covid para o Putin, né? De novo, quem falou isso? Aquele ajudante que não citou o nome, que se manteve em silêncio e coisa e tal. Isso teria acontecido quando o Trump ainda era presidente, em 2020. Né? Em 2020, na época da pandemia, o Trump teria mandado máquinas ou testes de Covid para a Rússia, segundo diz esse ajudante aqui. Né? Agora, no final das contas, é aquilo que eu digo para vocês. Frágil isso daqui, não traz nada muito novo. O pessoal está falando, mas na época da Covid, que nos Estados Unidos faltava teste, não sei o que lá, ele mandou teste para a Rússia. Olha, tem que ver quantos testes que foram. Se ele mandou uma quantidade de testes pequenas, eu não vejo problema nenhum, né? Ou seja, está ajudando um país amigo. Naquela época não tinha guerra com a Ucrânia ainda, a Rússia ainda era um país amigo americano. Então mandou alguma ajuda para um país amigo sem comprometer o atendimento à Covid, né? Vamos combinar, esse negócio de Covid, pandemia, era uma besteira mesmo, tudo. Enfim, então não vejo nenhum grande problema nisso daqui, mas estão querendo fazer um caso dessa história. E aí que eu falo para vocês, né? Porque eu acho que isso aqui é uma estratégia ruim da esquerda lá, porque essa é uma coisa tão batida, né? Desde 2016 que o pessoal fala desse negócio de interferência, né? Não porque teve interferência da Rússia na eleição americana, relatório sobre interferência da Rússia foi divulgado, não sei o que lá. E lembra desse relatório? Aquele relatório que eles fizeram, a gente fez vídeo sobre isso na época, né? Não tinha nada, descobriram que não teve nada, não teve nada que fosse significativo, né? Ou seja, quer dizer que não teve interferência russa nas eleições americanas? Não, tem. Todos os países interferem em eleições de outros países, fazem propaganda, tentam ajudar candidatos que eles acham que são melhores, sempre tem alguma interferência. Mas do jeito que eles colocam aqui, é quase como se o Trump tivesse sido eleito em 2016 só por causa da Rússia, porque a Rússia interferiu na eleição e causou a eleição do Trump. Eu não acredito nisso. A Rússia tentou interferir? É lógico que tentou, ela tenta interferir em tudo quanto é eleição. A Rússia é uma praga mesmo no mundo, né? Agora,
Consegue fazer alguma coisa? Não, e a prova mais cabal disso é justamente a questão da guerra da Ucrânia, em que a Rússia tentou usar todo o aparato de propaganda deles num nível extremo e não conseguiu convencer os americanos nem europeus de que a Rússia é o mocinho nessa história, ou que não deveriam interferir na guerra, deviam deixar para lá e coisa e tal. Ninguém comprou isso. 65% dos republicanos nos Estados Unidos são a favor dos Estados Unidos ajudarem a Ucrânia, são contra o Putin, e só acho que 15% que são favoráveis ao Putin. Então, essa propaganda russa que supostamente teria interferido na eleição, repara, esse ponto da guerra era muito mais importante para o Putin do que a eleição. Então, no final das contas, achar que a Rússia conseguiria alterar a eleição americana, mas não conseguiria mudar a posição das pessoas lá nos Estados Unidos, é uma idiotice, não tem lógica. De novo, é o contrário do que o pessoal pensa, né? As pessoas, os democratas estão querendo convencer os outros, e aqui no Brasil também os esquerdistas estão tentando convencer as pessoas de que não, que as redes sociais mudam a cabeça das pessoas, quando é o contrário. As redes sociais impedem a propaganda de funcionar, né? E essa coisa da interferência russa lá em 2016 lembra muito o disparo em massa do WhatsApp aqui do Bolsonaro em 2018. Vocês lembram disso? Que o pessoal da Patrícia Campos Melo lá do Estadão ou Folha, não lembro, falou que o Bolsonaro ganhou só porque teve disparo em massa de WhatsApp. O STF investigou por 4 anos, não acharam nada, não teve um disparo em massa de WhatsApp. Para que quer que seja. Descobriram do Haddad, aí multaram o Haddad, porque o Haddad fez disparo em massa de WhatsApp, né? O Bolsonaro não fez isso, ou seja, é o mesmo caso aqui da interferência russa. E principalmente, disparo em massa de WhatsApp não muda a eleição, não tem como. É o que eu falo pro pessoal, essas pessoas acham, porque antes eles conseguiam, a mídia tradicional consegue fazer lavagem cerebral, porque a mídia tradicional tem duas características, ela é homogênea, ela dá notícia sempre coerente, uma coisa de coerência, ela não mostra necessariamente o contraponto daquilo, né? E você não tem interação, as pessoas não podem argumentar com a mídia. Na internet não tem isso. Na internet você pode disparar uma mensagem num grupo de WhatsApp? Pode, mas a pessoa pode responder, a pessoa pode contra-argumentar, a pessoa pode sair, pode bloquear você. Ou seja, na internet você tem interação. Se você tem interação, se você tem contra-argumentação, se você tem a posição oposta, você não tem lavagem cerebral. Você tinha lavagem cerebral antes com a mídia tradicional. E antes a Rússia era muito mais forte em questão de propaganda do que agora com as redes sociais, né? Aí o pessoal vem com aquele papo da Cambridge Analytica, que eu não vou falar de novo, porque eu já expliquei esse caso 200 vezes, que falam como se fosse uma coisa mágica. Não, porque a Cambridge Analytica conseguiu pegar informações e aí mudou a eleição americana e coisa e tal. Caramba, a coisa mais bunda do mundo é a da Cambridge Analytica. Ela só direciona para onde que você deve investir o dinheiro da campanha para tentar mudar alguma coisa. Não tem nada de mudar a cabeça das pessoas. Esse pessoal tá tão desesperado na esquerda, e isso inclui os democratas lá nos Estados Unidos, que eles não conseguem perceber que não, as redes sociais têm uma capacidade muito grande de causar discussões, mas não de convencer pessoas a fazer alguma coisa, né? Tá aqui, ó, 5 táticas usadas pela Rússia para tentar influenciar a eleição americana. Olha que coisa, né? 5 táticas, preocupante, né? Olha que coisa, estão tentando aqui, coisa e tal. E estão tentando, é lógico que estão. Eu digo para vocês, tem propaganda russa, todo dia eu falo no vídeo da Ucrânia sobre as propagandas russas, né, para desinformação russa. Tem sim. É eficiente? Não, é ridículo. Chega a ser ridículo. É coisa que funcionava na época que eles compravam o Globo, compravam Folha de São Paulo, compravam grandes jornais, né, bancavam esse pessoal, e daí aí tinha efeito a propaganda russa. Agora não tem mais efeito. Aqui no Brasil tem, porque aqui no Brasil já tem o pessoal, todo mundo com pecinha quebrada, anti-americano na cabeça, né? Aqui, ó, olha só as 5 táticas que eles usam aqui, ó. Usar influenciadores locais. Então eu cheguei a falar sobre isso. O Tim Pool e vários outros influenciadores de direita teriam sido cooptados, teriam recebido grana para falar bem da Rússia. E eu falei mesmo, eu parei de seguir o Tim Pool por conta disso, né? O Tim Pool virou com 7 absurda, né? É um cara que eu tinha admiração, gostava do cara, parei de assistir ele completamente. E eles fazem isso? Fazem, beleza. Isso é uma técnica. Isso muda alguma coisa? Para pensar. A gente está falando aqui em 8 influenciadores americanos que foram comprados por uma grana, são 10 milhões de dólares. Quantos mais a Rússia comprou nessa história? Eu não sei, porque eu só vejo esses falando bem da Rússia. O resto todo, ninguém fala bem da Rússia.
Aí compara, repara o problema que eles têm. Antes, a Rússia comprava, aqui no Brasil, por exemplo, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão e Rede Globo. Acabou. Ela fazia uma campanha de desinformação inteira que ela quisesse. Na Inglaterra ela fez contra o fracking, né? Depois descobriu-se que era tudo bancado por dinheiro russo, a campanha contra o fracking. Aqui no Brasil, eu falo em fracking nos vídeos, o pessoal fala, não, mas não pode porque estraga a água, coisa e tal. Caramba, olha como é que o pessoal caiu na campanha da Rússia contra o fracking. O fracking não causa problema com água, não causa problema nenhum. Nos Estados Unidos tem fracking para tudo quanto é lado. A Rússia não quer que o Brasil e a Europa explorem o fracking, porque é lógico, aí tira a competição deles, né? A Rússia vive de vender petróleo, se o pessoal começar a usar fracking, o petróleo da Rússia acaba. E por que deu certo a campanha do fracking? Porque foi feito numa época anterior, né? Essa questão toda já era discutida antes das redes sociais, né? Então deu certo. Por quê? Porque eles compravam esses jornalistas, né? Faziam essa parada toda aí dava certo. Agora, influenciador local, beleza, o Tim Pool tem uma audiência grande, coisa e tal, mas todo mundo que assiste o Tim Pool assiste um monte de outros influenciadores também. E no final das contas, um monte de gente é contrária a essa posição deles. Então não quer dizer nada, eles não conseguem influenciar. A internet é o antídoto para o problema da propaganda russa. Veículos de notícias falsas. Da mesma forma, eles falam aqui de vários sites que foram criados com notícias falsas. E tem muito aqui no Brasil também, um monte de canal no YouTube, um monte de site de notícia falsa, falando notícia falsa a favor da Rússia, não sei o que lá. E, de novo, o que isso muda no final das contas? Só muda a cabeça de quem quer mudar a cabeça. Quem já, não, aquele cara que é anti-americano, que é russete mesmo, que já quer ir para esse lado mesmo, aí vai, né? Aí não tem o que fazer. Mas aí não é convencimento, o cara já está convencido. Você convencer alguém a mudar de opinião é outra coisa. Então, beleza, esses dois primeiros aqui eu concordei. A Rússia faz. São ineficientes, mas ela faz. Botar lenha na fogueira, usar tópicos locais para favorecer políticos. Caramba, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Políticos já não fazem isso, né? Que é justamente a questão da imigração, por exemplo, com o Trump, eles estão acusando isso, a Rússia de falar coisa, ligar a imigração e não sei o que lá, que não dá dinheiro para isso, mas dá dinheiro para a Ucrânia e não sei o que lá, mas isso são questões que todos os políticos vão explorar, pô. São questões de justamente como é que você gerencia o país. Eu discordo, é o que eu falo sempre, né? O dinheiro para a Ucrânia não vai em dinheiro, vai em armas, né? E essas armas, inclusive, são compradas nos Estados Unidos, então isso gera muito dinheiro para a indústria bélica americana, ao contrário, né? Mas eu entendo, o pessoal tem o direito de questionar, né? Tem o direito de ter opinião diferente. Inverter a situação, dizer que foi a Ucrânia que atacou a Rússia. Tem um monte de gente que fala isso por aí. Não porque a culpa foi da OTAN, que a OTAN estava expandindo e não sei o que lá e coisa e tal. Meu amigo, se você quer ignorar os fatos, é só você ver os fatos. Os fatos são claros. Quem invadiu quem? A Rússia invadiu a Ucrânia. Ponto. Acabou. Não tem ameaça, não tem aumento da OTAN, não tem porcaria nenhuma, não tem nada disso daí. Só discurso, só palavra. Palavra é barato, né? E humor. Não porque a Rússia usa humor, então isso é um perigo. Porra, para com isso, né? E quer dizer que a esquerda abriu mão de usar humor. A esquerda não vai usar humor. Eu acho que vocês estão com um problema, meu amigo. Todo mundo usa humor para sacanear os adversários, e tá muito certo, é isso daí mesmo, né? Ou seja, o ponto que eu digo aqui é esse, não é que a Rússia não tenta, tentar ela tenta, meu amigo, é que ela não vai conseguir. O Trump vai ganhar só porque a Kamala Harris é uma bosta, não porque está sendo ajudado pela Rússia ou coisa que o valha, né? Inclusive as últimas pesquisas aqui mostram o Trump ganhando em todos os estados, os estados-chave lá, os estados swing states, né? Todos eles, inclusive o Paulo Figueiredo trouxe aqui esse Instituto TIP, que é muito restrito, né, e com o maior grau de acerto nas eleições, está colocando o Trump na frente, inclusive na Pensilvânia. E a Pensilvânia é chave, se o Trump ganhar na Pensilvânia já era para Kamala Harris, né? Então é assim, eu acho que o Trump vai ganhar, acho. Não tenho certeza. Mas isso não vai ser por causa de ajuda do Putin. Ao contrário, isso vai ser por causa de ajuda do Biden. O Biden e a Kamala Harris, com o governo terrível que eles fizeram, deram chance para o Trump voltar. Se o Biden tivesse entregado as armas todas para a Ucrânia mesmo, tivesse permitido que a Ucrânia usasse mísseis contra as bases russas lá, essa guerra já tinha acabado há muito tempo, acabado com uma vitória ucraniana, o que iria ajudar muito o Biden nessa eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.